Olá, amigos, queridos irmãos, bem-vindos a mais uma exposição doutrinária do Instituto Espírita Amigo Germano, a qual é também uma das atividades desenvolvidas pelo nosso Instituto de Assistência Espiritual. Por isso que convidamos e sugerimos aos nossos irmãos que tiverem interesse que visitem a página do nosso Instituto Amigo Germano, nos canais do YouTube, Facebook e Instagram, que irá encontrar esta e outras exposições de outros irmãos que visam sempre o esclarecimento, a orientação, o consolo e a reflexão dos irmãos. Na exposição de hoje, vamos falar sobre os 3 imperativos proferidos por Jesus quando de sua passagem por esse mundo, que são eles: pedi, que vos será dado; buscai, que encontrarás; e batei, que a porta vos será aberta. Este ensinamento está referenciado na Bíblia, em Lucas, capítulo 11, versículo 9, e também no livro Pão Nosso, item 109, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. No texto bíblico, o evangelista Lucas nos relata que num certo dia Jesus estava orando e, tendo terminado, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. Jesus então se volta para ele e disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, assim como perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Bom, aqui Jesus já nos deixa muito claro e nos ensina que o pão nosso de cada dia, para todas as refeições do mundo, provém ou é concedido pela providência divina. Porque ele, quando nos ensina a orar, diz que devemos pedir esse pão ao Pai. Mas para ganharmos esse pão, ou termos esse pão, o homem precisa cultivar a terra, espalhar as sementes e depois efetuar a colheita. Enquanto que a germinação, o crescimento e a frutificação, ou seja, o clima também, pertencem à vontade do Criador, nosso Deus. Então aqui Jesus já nos mostra e deixa claro o sublime ensinamento de que devemos ter colaboração entre o Criador e a criatura, e que muitos de nós não percebem que deve haver essa colaboração. É um processo de íntima cooperação e natural correspondência que Deus espera de nós para então atender nossos pedidos. Outro ensinamento, que deixa bem claro, é quanto ao pedido de perdão de nossas falhas ou de nossos pecados. Antes mesmo de nos preparar para fazermos um pedido ao Pai, é importante que devemos antes verificar a nossa consciência se temos qualquer coisa contra alguém e perdoar-lhe, para então sermos perdoados. Isso Jesus já deixou lá nas suas preleções, quando então nos ensinou a oração, a orar. Ou seja, somente seremos atendidos, ou perdoados no caso, na medida em que fizermos a nossa parte, ou seja, perdoando a quem nos ofendeu. Pois somente assim Deus será correspondido por nós. Portanto, seria até ilógico ou irracional acharmos que seremos atendidos em tudo que pedirmos, encontrar tudo o que procuramos
ou se batemos nas portas, todas elas se abrirão. Então, como já vimos, primeiramente é preciso que haja cooperação, reciprocidade e corresponder à vontade do Pai, para então sermos atendidos. Temos que, antes de mais nada, sermos dignos e merecedores daquilo que pedimos ou buscamos, para então recebermos. Deus sempre age de conformidade com aquela máxima que a gente já ouviu muitas vezes: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Aqui então está inserido o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, a lei do progresso material, intelectual, mas acima de tudo do progresso moral. Sempre é bom sabermos que o progresso, ele é filho ou resultado do trabalho e do esforço, que coloca então em ação a nossa inteligência. Vejamos, novamente, o progresso é filho ou resultado do trabalho e do esforço, que coloca então em ação a nossa inteligência. Foi assim que, desde os primórdios, o homem saiu da selvageria para a civilização, para nossos dias atuais. Jesus ainda dá mais um exemplo neste texto bíblico. Qual pai, no meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar do peixe lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar as coisas boas e certas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus, o qual dará tudo o que pedir, ou a quem pedir. Bom, nessa passagem Jesus mostra que tudo é possível perante Deus, pois somos seus filhos, tá? Sempre seremos atendidos, porém precisamos fazer por merecer, e desde que esses pedidos sejam para o nosso bem e também para os outros, para os nossos irmãos, ou para a humanidade. Por isso que, nesse emaranhado de lutas e pagamento de débitos que a gente vive nesse mundo, nessa experiência terrena, é imprescindível que o homem aprenda e saiba pedir nas suas orações o que pedir. Primeiramente, ele precisa desvencilhar-se dos velhos hábitos do desamor, dos velhos vícios, e apoiar-se nas ações dignificantes. É imperativo também buscar sempre o bem legítimo e edificante. Não basta, portanto, rogarmos e orarmos sem um rumo, ou buscar aquilo que não possui objetivos elevados. Pedi, buscai e batei, esta trilogia de Jesus reveste de uma significação muito especial. Por quê? Porque ele nos conforta, demonstrando sempre que jamais estaremos desamparados, pois naqueles momentos de maior aflição, de dificuldades e de quedas, poderemos sempre nos socorrer do nosso Pai Celestial, seja pedindo, buscando a sua ajuda ou batendo a sua porta. E desde que seja justa essa causa, sempre seremos atendidos, muito embora de forma bem diferente ou adversa da que imaginamos e gostaríamos que as coisas acontecessem. Quantas vezes já nos ocorreu isso? Mas Deus, como nosso Pai, Ele sabe exatamente o que é melhor para os seus filhos. E, para exemplificar, citaremos um texto
que desconheço o seu autor e que diz assim: eu pedi forças e Deus me deu dificuldades para me fazer forte. Eu pedi sabedoria e Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi amor e Deus me deu pessoas com problemas para ajudar. Eu pedi favores e Deus me deu oportunidades. E vejamos, eu não recebi nada do que pedi, mas tive tudo o que precisava. Então, meus irmãos, assim finalizamos essa exposição, rogando sempre a Deus e a Jesus, nosso Mestre, que nos ilumine para seguirmos sempre no bom caminho e na prática do bem comum. Que assim seja.